Boa tarde. Bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, em Torres Vedras. A nossa convidada de hoje é a artista pauliana Valentina Pimentel. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Dois Portos e Carmões e da Câmara Municipal de Torres Vedras. Pauliana Valentina Pimentel é uma artista que desenvolve... Valente Pimentel, peço desculpa. Sim, não faz mal. Portanto, isto começa bem. É uma artista que desenvolve o seu trabalho entre a fotografia, o vídeo e a edição de livros de artista. Na sua obra, Pauliana escuta a condição humana e confronta-nos com questões sobre diferentes modos de viver que observa nas suas múltiplas viagens, sobre o qual iremos falar, sob um juízo crítico com uma forte componente política que não se resume à descrição visual dos diversos territórios geográficos, visuais e emocionais. Entre os diversos tópicos que a sua obra interroga, a identidade, como diversidade, a transitoriedade de género e a diversidade etnográfica, propõe-nos um mapa de outras comunidades, muitas vezes à margem. Em 2005, a artista participou no curso de fotografia do programa Gulbenkian de Criatividade e Criação Artística. Ela foi membro do coletivo Câmara Foto entre 2006 até à sua extinção em 2014. Além da sua participação em livros de autoria coletiva, Pauliana produziu o seu primeiro livro, Volume 1, em 2009, publicado pela editora Pierre von Kleist, e Cáucaso Souvenir de Voyage, em 2011, pela Fundação Carlos Gulbenkian, e seguidamente, em 2018, Pedra, a Câmara Infinita, e em 2019, Narcisismos das Pequenas Diferenças, pelo Arquivo Municipal da Câmara de Lisboa. A artista é representada pela Galeria Externa, também de Lisboa. Em 2005 ganhou o prémio da melhor obra fotográfica do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores e em 2016 foi nomeada para o Prémio Novo Banco, o prémio mais importante em Portugal para a fotografia contemporânea. Na nossa conversa vamos falar sobre o projeto da Rama, sobre a studiovisita às artistas residentes e sobre diversos aspectos do seu trabalho. Para quem está a assistir online, como é habitual, peço a favor de desligarem o microfone do painel de controle Zoom e no final desta conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões. Muito obrigado. Boa tarde, Pauliana, muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama. Obrigada. E depois de entre a Valentina e o Valente, começarmos por falar da tua experiência que tiveste hoje na visita à Rama, à estrutura e às artistas que, aliás, todas as artistas femininas neste sim, momento. É verdade, neste momento, sim, bastante interessantes. E quais são as tuas primeiras impressões? Depois falaremos de residências onde tu terás participado, mas... Ok, então, obrigada pelo convite, queria agradecer à Rama, e de facto eu nunca tinha estado nesta zona em específico, e é muito interessante, hoje está um dia muito bonito, e então chegar aqui a uma zona que é no meio do campo, de vinhas e de fruta maravilhosa, e de facto a casa onde há as residências é lindíssima, e eu fiquei super bem impressionada com as condições e de facto perceber que há aqui um grupo de artistas muito eclético, que não são só portuguesas, mas conheci uma finlandesa que não percebe o que eu estou a dizer e que está aqui ao meu lado. Está a olhar com atenção. Exato. Uma sueca também muito interessante, pintora. Vi o vídeo da Velma. Estão a ver? Isto é Velma, isto é difícil de dizer o nome. Que é uma influência minha que troca os nomes, portanto. E eu também tenho o mesmo problema, que nos mostrou um vídeo que está a produzir muito interessante e que vai ser apresentado na Finlândia, e também obras de portuguesas. A Catarina, ajuda-me. Gentil. A Catarina Gentil, foi a nossa bolseira no último programa de bolsas que tivemos, que fez aqui um conjunto de obras bem interessante. O que é interessante aqui nestas residências é que há aqui uma ligação entre o território, não é? Portanto, para já isto é no meio do campo e é super inspirador. Eu própria estou com imensa vontade de fazer aqui uma residência.
porque estamos aqui no meio do campo, há toda a paz e tranquilidade e é de facto uma zona super inspiradora e portanto esta relação que os artistas conseguem ter de tempo e a relação com o território, acho... Sim, isso tem marcado super, a experiência super importante. E aliás, nota-se depois no trabalho das artistas, nas pinturas que eu vi, que são lindíssimas, e nota-se que de facto há aqui uma ligação forte à zona e mesmo o próprio trabalho que pareceu-me que vai tendo a sua evolução e que vai dar frutos incríveis, portanto eu fiquei bastante impressionada, não só com a qualidade das artistas, neste caso, que são só mulheres, e fiquei mesmo muito bem impressionada e como disse, fiquei cheia de vontade de vir. Eu acho que a sugestão estará aceita nesse aspecto. No teu percurso, eu não gosto de dizer carreira, mas no teu percurso, houve várias residências que tu realizaste e uma delas, sobre a qual gostaria de falar, resultou, outras também, mas resultou numa série da tua obra particularmente, eu acho, relevante. E eu estou a falar da tua residência em Cabo Verde, seria talvez dar-nos uma ideia, depois já quando formos ver imagens do teu trabalho, vamos ver algumas obras que resultaram dessa experiência. Sim. Como é que foste parar a Cabo Verde, como é que a residência apareceu, como é que se desenvolveu, agora é do outro lado, quem já esteve... Sim, muitos dos meus projetos realmente são feitos devido a residências, devido a convites. A maior parte deles até foram convites e não não fui eu que concorri a uma residência, mas normalmente são pessoas responsáveis por certas residências que já conhecem o meu trabalho e que fazem o convite. No caso de Cabo Verde foi em 2014, foi uma residência no Mindelo em que convidaram uma série de artistas, por exemplo, portugueses estava eu e António Júlio Duarte, depois tinha o Mauro Restife do Brasil, o Mauro Pinto de Moçambique, portanto assim grandes nomes da fotografia, e eu era a única mulher, neste caso era eu a única mulher, e nós portanto ocupámos uma casa. Esta residência tinha uma temática que era Barmácia, que era Barmácia é o conceito, é um conceito que é, pronto, eles têm lá aquelas mercearias, e é nas mercearias que se passa tudo, onde recebem o correio, onde vendem as coisas, os produtos alimentares, mas depois onde também passa a bar à noite, onde se bebe uns copos, e portanto este conceito híbrido. E eu quando cheguei não tinha ideia realmente do que é que eu queria fazer, mas de facto confrontei-me, mal cheguei com um grupo de transgénero, e fiquei fascinada com eles e decidi segui-los para todo lado, e foi essa a minha temática, que foi por acaso, não é? Por empatia. E que correu lindamente, porque eu fui logo bem recebida, porque eles obviamente gostam de se mostrar e de serem fotografados, perceberam que eu estava ali a fazer um trabalho sério e portanto eu só não dormia com eles, mas passei o tempo todo, e esta residência não era assim muito longa, eu lembro-me que... Em que ilha que foi? Na ilha de São Vicente, sim, no Mindelo, e era um festival de fotografia que estava a ser realizado lá, e de facto esta ideia de residência, e nós o que tínhamos de fazer, eu acho que foi uma residência, não foi muito longa, 10 dias, salvo erro, ou 2 semanas, mas pronto, não foi mais do que isso. Mas foi intensa. Muito intensa, e aliás depois eu voltei a Cabo Verde, porque foi com esse trabalho, depois quando eu soube que ia ser nomeada para o Prémio Novo Banco em 2016, e eu tinha este trabalho guardado na gaveta, porque sabia que era um trabalho importante, que eu queria mostrar num sítio digno, e portanto ficou guardado, e quando fui convidada para o prémio, voltei outra vez a Cabo Verde, e então aí tive mais um mês
para completar o trabalho que tinha feito. Então é interessante que assim, a residência gerou digamos que voltar ao território, voltar ao contexto, mas num tempo mais prolongado. Até porque esta residência, lá está, o resultado final, nós tínhamos uma casa abandonada e então a ideia era apresentar qualquer coisa no final. Portanto, não dá, eu, por exemplo, fotografo em médio formato, em película, não poderia ter nada para apresentar em termos de imagem, porque ainda tinha que revelar, não sei o quê. E então, mas como eu tinha um pequeno vídeo, apresentei um vídeo que eu fiz com eles, foi uma performance, tipo, finalmente, em que eles num quarto iam trocando roupa e iam dançando e fazendo uma performance. Isso para eles foi incrível, imagina, porque nunca tinham feito, e as pessoas que iam visitar a residência, o final da residência, a exposição, viam esta performance. Portanto, no fundo, eu também, eles próprios é que fizeram o espetáculo ou a exposição. E quem ia visitar era um público mais generalizado? Sim, era generalizado, pronto, e cada fotógrafo, eu lembro, por exemplo, o Mauro Pinto, nós depois tínhamos lá uma casa de impressões e ainda, eu também lembro-me que imprimi uma fotografia pequenina que tinha feito com uma máquina digital, o Mauro Pinto também fez algumas impressões e fez uma instalação tipo mercearia incrível, e portanto cada um de nós, dentro dos meios, fez uma apresentação do trabalho que foi só nessa noite, portanto aquilo foi um momento aberto ao público, foi assim, e no meu caso foi muito giro, porque depois pus duas delas à entrada, todas bem arranjadas, e fizeram esta performance durante imenso tempo e que foi um sucesso, e no fundo foi uma maneira também deles poderem participar. Houve alguma diferenciação em termos dos hábitos, costumes ou sociológicos com essa tua entrada, digamos que de frente para o contexto transexual em Cabo Verde? Eu já tinha ficado bastante admirada porque assim, este contexto que eu encontrei existe no Mindelo, mas não existe, por exemplo, nas outras ilhas. E eles ainda é um grupo bastante ostracizado. Portanto, estamos a falar de, obviamente, ilhas super religiosas e que este tipo de situação, se bem que nesta ilha e na zona que os encontrei, há muitos. Aliás, o trabalho que eu intitulei é o Quelpedra, porque nesta zona onde há muitos rapazes homossexuais e transgênero, tem lá uma pedra que estava escrito Quelpedra, que quer dizer, em crioulo, quer dizer aquela pedra, e eles criaram um mito ou uma lenda de quem se sentar naquela pedra vira gay. E, portanto, todo o meu trabalho começou à volta disto, não é? Desta pedra que eles me mostraram e desta lenda que eles criaram. E eu comecei a pensar o porquê de ser naquela ilha e não, por exemplo, em Santiago. E aquela ilha tem uma coisa muito específica, isto é a minha teoria, não há estudos sobre isto, é a questão do carnaval, não é? Porque o carnaval no Mindelo é muito forte. Ele tende a ser, tentam imitar o carnaval do Rio, obviamente numa escala mais pequena e mais pobre, mas eles vivem para o carnaval durante o ano, e são estes jovens que fazem muitas vezes as roupas, as plumas, aquelas coisas todas, e que vão sambar para a rua, despidos e todos libertos de preconceitos. E então a população habituou-se. Entre a máscara no carnaval, mas depois e eles um hábito que se prolonga na sua vida cotidiana. E como eles vivem em grupo, não é? Porque são muitos, portanto também a união faz a força. E portanto o que eu vi, encontrei, e eu estava sempre com eles, é que havia muita tolerância, eles eram conhecidos, havia tolerância, depois claro tinhas vários graus, tinhas desde o rapaz homossexual que se vestia como rapaz, mas ou tinhas a Suzy, por exemplo, que se considerava mulher, só não fazia a operação porque não tinha dinheiro, nem podia, mas que se considerava mulher, Suzy, e que no contexto social se assumia completamente e portanto foi super interessante. E aliás esta Suzy que ficou a minha melhor amiga, que já vivia lá num morro sem água nem eletricidade, o dia-a-dia dela era acordar às 5 da manhã, tomar um banho de balde, fazer jogging, e depois trabalhava na casa de uma senhora como mulher a dias até às 4 da tarde. E depois, às 4 da tarde, voltava, ia curtir com os amigos, à praia, andar por ali. E eu estou a falar dela porque ela, em 2016, quando volto,
ainda tive mais com ela e com este grupo que vai sempre mudando, há uns que tinham ido já para outra ilha, outros ainda mantinham-se ali. A questão é que ela depois, mais tarde, depois do meu trabalho, ela faleceu de SIDA num hospital, sozinha, e eu decidi fazer então um livro em homenagem a ela, porque eu tinha muito mais imagens, não é? Porque uma coisa foi o que foi apresentado no Museu Brás, e depois eu, depois disto, ou seja, isto para dizer que uma residência depois pode-se desdobrar em muita coisa, não é? O facto disto ter acontecido também me fez, como eu tinha muitas imagens guardadas. Mas tu também és muito permeável a questões que são sociopolíticas, culturas em trânsito e em transformação. Assim, sim. Em várias áreas do mundo. Sim. E lá está, e com esta situação decidi fazer um livro e com muito mais imagens, e este trabalho já foi, perdão, engasguei, isto não é Covid, acho. Este trabalho já teve publicado em revistas, jornais, já tive várias exposições, a última vez esteve na Embaixada de Portugal na Bélgica, em Bruxelas. Sim. E portanto tem dado muito que falar, que é muito importante. Já vamos ver algumas imagens desse teu trabalho. Eu agora vou ter aqui a minha experiência informática para apresentar para partilhar algum do teu trabalho com quem nos está a ver e quem nos verá no futuro. E agora recuamos um pouco a 2012, recuamos 2 anos, e tu estavas em Atenas. Há uma lógica não sei se pode dizer, uma lógica de viagens que é muito presente no teu percurso, não é assim? Sim, aliás, quando eu comecei a fotografar, eu era geóloga, não sei se sabes isto, mas o meu curso, a minha formação foi em geologia. Eu fiz investigação na Faculdade de Ciências, e a questão da fotografia surgiu porque desde os 18 anos, que para mim era muito importante a questão da viagem, e aliás foi por isso também que eu fui para a geologia, a questão de estar na natureza, de viajar, e eu comecei a fazer viagens de longo curso. A minha primeira viagem, por exemplo, foi ao Tibete e ao Nepal. Bem. Sempre com o intuito de conhecer outras maneiras de estar, de pensar, outras culturas, e eu nunca ia em coisas planeadas, ia muito numa de viver as experiências. Ou, por exemplo, estive no deserto do Saara, vestida de tuareg, durante 15 dias, fiz 400 km de camelo, só para sentir a experiência do que era ser, entre aspas. 400 km será uma experiência. Uma experiência. E, portanto, eu tenho este lado de conhecimento do outro, de novas civilizações, e eu comecei realmente a publicar. Comecei a publicar porque fiz um workshop com um fotógrafo da Magnum, o David Alan Harvey, na altura em que também entrei na Gulbenkian, fiz o curso da Gulbenkian, e de facto as minhas primeiras publicações, em que eu comecei a achar que podia realmente viver da fotografia, foi com publicações na grande reportagem. Portanto, eu fazia estas viagens, escrevia também, eu gostava de escrever, não é? Também tinha que escrever estas aventuras, estas experiências que eu tinha, muito fortes, também estive no Irão, etc. E portanto, as minhas primeiras publicações... Foi viagens pelo mundo. Quer dizer, exatamente. Eu acho que a experiência séria que resultou de Cabo Verde é bastante singular, e eu acho que tem absoluta pertinência e vai ter cada vez mais pertinência, parece. Só que depois ali, desculpa interromper, houve uma mudança, porque pronto, esta questão de, uma coisa é tu realmente fazeres reportagens sobre viagens, mas tu estás a ver de fora, não é? É como, ok, estás a olhar para uma janela, vês o mundo à tua volta, e é muito fascinante, não é? Fotografar na Índia ou no Irão é tudo exótico, fascinante, não estou a dizer que seja... É uma outra maneira de estar. Eu com a Gulbenkian, o que eu aprendi, por exemplo, com o Stefan Shore, que gostou muito do meu trabalho e disse, Paulina, tu fotografas super bem, enquadras bem, mas eu quero saber, tu como artista, como é que sentes o mundo. Eu quero que em vez de estejas a olhar para fora, olhes para dentro. O que é que tu tens para dizer ao mundo com a tua arte?
não é? E isso fez-me Não ali ser um apenas clique. descritivo, mas ser subjetivo. O que é que te interessa, não é? E então eu comecei primeiro a fotografar mais o meu quintal, os meus amigos, e mesmo dentro depois da viagem, a viagem para mim começou a ser mais uma investigação de assuntos que me interessavam. E isto realmente, vamos aqui bater nos Jovens de Atenas, e que começou por ser esta questão foi nesta altura que se começou a falar da crise europeia, grandes manifestações na Grécia, com os jovens, e tudo isto bateu forte em mim, que é tipo este novo paradigma, como é que vamos viver, porque a fórmula dos nossos pais, não é? De termos uma vidinha certa, um emprego, isto já não dava, tínhamos que inventar novas maneiras, e isso sempre me fascinou. E então eu decidi para a Grécia, pedi uma bolsa à Fundação Carlos Gulbenkian, dessas bolsas que eles têm abertas, e então decidi ir para Atenas, ver com meus próprios olhos o que é que se passava com a juventude. E isto realmente foi uma viragem interessante, porque eu a partir daí comecei-me cada vez mais a interessar por estas questões políticas, sociais, e tudo muito relacionado com a juventude. Depois, a seguir a isso, fui fazer também uma residência para a Polónia, em que a Estónia foi um projeto financiado pela União Europeia, um projeto polaco, que é astrofísico, que me convidou para fazer uma viagem de comboio que se chamava o Cosmic Underground, o projeto, e em que eu viajo pelo norte da Europa, e de facto aí também decidi perceber como é que os jovens artistas do norte da Europa estavam a viver esta crise, se era igual à que se passava em Atenas. E foi com isto que eu fiz o The Passenger. Há um lado que me parece um lado mais analítico do teu processo. Terá a ver com a tua formação científica em geologia? Acho que sim. Mesmo, por exemplo, a questão dos projetos. Eu noto que eu tenho imensa facilidade, por exemplo, a escrever projetos ou fazer um texto ou sistematizar, a fazer uma sinopse, do que muitos colegas meus artistas, porque eu acho que esta minha formação científica, em que eu escrevi muitos papers, fez-me ali pronto, deu-me esta cena da metodologia e da esquematização e do saber, por exemplo, escrever bem, que eu acho que é importante, não é? Sem a menor dúvida. Sim, acho que sem dúvida, acho que é interessante haver várias formações, acho que é sempre mais-valia um artista saber mais que uma coisa, não sei. Pelo menos no meu caso. É importante eu acho que para todos, mas para um artista provavelmente sim. No meu caso, eu sinto que essa diversidade eu acho que é, ou multiplicidade talvez. Sim, esta minha capacidade de seguir uma ideia ou de saber pô-la no papel, porque é muito importante nós sabermos pôr no papel aquilo que queremos, não é? Sim. E esta imagem que estamos a ver desta série de Passenger, contextualiza-nos lá um pouco. Pronto, então isto era o que eu estava a falar agora, que foi neste mesmo ano, quando eu fiz os Jovens de Atenas, fui convidado por um polaco para um projeto da Comunidade Europeia, que era uma viagem de comboio, em que os vagões eram instalações de vários artistas, em que partia da Estónia e fez Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, e acabava em Guimarães, quando Guimarães foi capital da cultura. Exatamente. E eu fui convidada por este polaco para acompanhar esta viagem e fotografar tudo o que se passava no comboio, desde as instalações, aos espetáculos. Depois o comboio parava e havia um percurso, e havia também pessoas do teatro, portanto havia uma história ligada à formação das estrelas. Então havia 2 espetáculos por noite que iam parando ao longo deste percurso, e eu então tinha que retratar tudo isto e alimentar o site deles. Só que isto foi muito complicado, porque este comboio era de carga, muitas vezes ficava parado no meio do nada, eu não conseguia. E para este trabalho, obviamente, tive que usar digital para conseguir editar o trabalho e alimentar o site. Só que o comboio parava no meio do nada, não havia eletricidade, então eu tinha que ir sozinha, com a mochila às costas, à terra mais próxima para conseguir trabalhar, mesmo no comboio, e voltar, e ele ainda estar lá, e muitas vezes eles nem falavam inglês comigo, era quase sempre polaco, eu não percebia nada. Depois o comboio, só havia 2 mulheres, era eu e a cozinheira,
Depois aquilo, depois dos espetáculos, aquilo era uma rebaldaria. Bom, enfim, resumindo, não interessa muito, se bem que foi mesmo difícil. Eu, ao fim de 10 dias, tive mesmo quase para desistir do projeto, mas como eu também não sou de desistir, então o que é que eu fazia? Eu sempre nestas minhas idas sozinha a tentar trabalhar, tinha a minha máquina analógica comigo, eu uso uma Mamiya 67, e então ia fotografando coisas tipo mercados ou passagens por onde eu passava, e inclusivamente quando às vezes parávamos, porque às vezes como não tínhamos de tomar banho, não é? Parávamos em hostels e ficávamos às vezes a dormir em terras, e então eu comecei também a fotografar artistas, mas um bocado diferente dos Jovens de Atenas, porque nos Jovens de Atenas eu aluguei mesmo uma casa em Atenas, conhecia as pessoas, ficava muitas horas com elas, era um trabalho de fundo, como eu gosto de fazer. Aqui era um bocado toque e foge, era mesmo de passagem, porque eu não tinha tempo. Mas é engraçado que este trabalho que eu fiz um bocado para mim, o The Passenger, acabou por ser este trabalho que eu ganhei o prémio da SPA, porque foi muito engraçado. E nem foi numa galeria, foi num hotel, aquele projeto do Armando Ribeiro, do apartamento, que ele trabalhava. Qual é o hotel? Não é o Ritz? Não é o Ritz, agora está-me a falhar o nome do hotel. Mas este hotel, onde eu fiz a exposição, eu pus as imagens mais de rua no Tivoli. As imagens de rua fiz no restaurante e depois nas suítes pus os retratos em gigante. E teve imenso impacto esta exposição. E eu não estava nada à espera, fui nomeada e foi muito bom para mim ter este prémio porque abriu-me novas possibilidades. Mas isto para dizer que este trabalho tipo, também era um daqueles que eu fiz podia estar na gaveta neste momento, mas como foi um convite para ser num hotel, tinha tudo a ver com viagem, então achei que ficava bem. Nesta outra série já posterior de 2015, o contexto é absolutamente diferente. O Behavior of Being, lá está, mais uma residência no Algarve, em que tive só 10 dias, e foi uma residência criada por um artista inglês que vivia em Londres e que veio viver para o pé de Castro Marim, que era meu amigo, eu já conhecia, aliás é a zona onde eu passo férias todos os anos, e então ele foi viver para lá e ele decidiu criar esta residência, que tinha já este nome normalmente sou eu que dou os nomes às minhas séries, mas neste caso eu gostei tanto do nome e fazia sentido, portanto não alterei. E então esta residência artística foi em conjunto com uma galeria de Londres que é a Cobb Gallery, e ele convidou uma série de artistas dessa galeria, portanto também havia várias nacionalidades, havia uma italiana, uma brasileira, etc., muito ligada à pintura, como aqui, pintura, tinha alguns performances, e portanto são 10 dias, não me lembro quantos éramos nós, mas éramos para aí uns 8. E a ideia era, durante 10 dias, estar no meio da natureza, porque esta residência também é no meio da natureza, a criar. É uma zona muito particular. Muito particular, porque... uma história até política muito particular. Exatamente, e parece que estamos quase em Marrocos, não é? E é muito virgem, e é muito selvagem, e portanto nós tivemos 10 dias, e eu decidi não inventar muito, ou seja, o que é que eu fiz nestes 10 dias? Basicamente, tive a retratar a vida dos artistas em residência, como é que eles a pintar, eles sei lá, fazerem tudo um pouco, a trabalhar, e eu quase como um ratinho invisível, estava ali, eles nem se apercebiam. Exatamente, e portanto fui apanhando, por exemplo, esta imagem que estamos a ver aqui, não sei se eles estão a ver neste momento, era o meu quarto. Era o meu quarto na residência, e é engraçado que esta fotografia normalmente faço séries de 3 imagens, e esta já não posso vender mais, não sei, teve algum impacto esta imagem. Já a vendi 3 vezes, portanto já não há mais para vender, mas é uma imagem que eu gosto muito, era o meu quarto. Pronto, e são pormenores que eu ia apanhando,
às vezes perguntam-me, mas esta imagem é encenada. Não, eu não mexi em nada, eu simplesmente limitava-me a observar aquilo que encontrava e registava. Pegando nessa questão que tem a ver com o teu processo de trabalho, tu tens alguns livros que eu chamaria livros de artista, sendo livros de fotografia, há uma tipologia de livros de fotografia, mas eu prefiro chamar livros de artista. Como é que tu partes para, há pouco falávamos de um livro, como é que tu partes para produzir, aliás, há um dos seus livros está absolutamente esgotado, editado pela Pierre Van Kleist, o volume 1, como é que tu partes para produzir um múltiplo, a fotografia já é um múltiplo por si, mas um múltiplo editado, com texto, sem texto, ou seja, e a importância dos livros, cuidado dos livros que tu tens feito. Os livros de artista são muito importantes porque lá está, quando faz uma exposição, faz a exposição e o trabalho depois desaparece. Não estou a falar de catálogo, estou a falar dos livros. É dos livros. Os livros é uma coisa muito importante que eu acho que qualquer artista gostaria de fazer porque é uma coisa que fica, não é? Que fica. É um objeto que daqui a uns anos qualquer pessoa pode ir a uma prateleira e vai buscar o teu trabalho. Portanto, eu acho, nem todos os trabalhos têm que se dar um livro. Mas precisamente, era por aí que eu estava. Nem todos os trabalhos, tentar... é verdade, nem todos os trabalhos têm que dar um livro. Por exemplo, este trabalho do Behavior of Being, eu não o vejo como um livro, até porque não há imagens suficientes, ou precisaria de estar muito mais tempo, fazer algo mais intenso, mais profundo, para conseguir fazer um livro. O Cal Pedra, por exemplo, como disse, dava um livro porque eu tinha imenso material, não é? Quando fazemos uma exposição temos que decidir de acordo com as paredes, no fundo estamos a criar uma narrativa visual, sim, não é? Há um lado discursivo, não é? Pronto, e eu não gosto de encher as coisas assim sem mais nem menos, não é? Portanto, de acordo com o espaço que me dão, ok, obviamente posso ter ajuda ou não no curador, mas normalmente até sou eu que penso na instalação e eu adoro fazer isso, só estás limitado, não é? E quando o trabalho, eu, por exemplo, no Calpedra tinha diferentes tipos de imagens, diferentes linguagens, tinha imagens de noite, que não pus no Museu Berardo, e portanto o livro permite criar uma história mais densa, não é? Contar a história mais completa. Mas muitos destes livros, e pegando na tua questão, por exemplo, os Pierre Van Kleist é que me convidaram, isto foi depois da Gulbenkian, ok, Paulina, deixa-nos ver o teu arquivo e vamos fazer um livro. E quase que fazerem uma curadoria e edição com o artista, não é? E, portanto, eles já fizeram isso com outros artistas até mais recentemente. É incrível, porque eles pegam no teu arquivo todo. Esse livro foi criado por eles, porque eu basicamente dei o arquivo e eles dentro da minha linguagem viram ali uma narrativa. Okay? Depois obviamente que mostraram e eu concordei, não concordei, mas neste caso... Isso é uma prerrogativa deles e é muito interessante. É super porque eles de repente dão uma volta ali... E eu, nessa altura, estava a começar enquanto artista... São dois editores que também estão muito ligados à própria... Eles próprios são fotógrafos, não é? O André Príncipe e o José Pedro Cortes. Aliás, o José Pedro Cortes fez a Gulbenkian comigo. E formámos durante um tempo o grupo Os 12. Porque esse grupo foi... o nosso grupo da Gulbenkian era super interessante. E o André Príncipe também tem um ótimo trabalho e, portanto... O José Pedro é que conheceu o meu trabalho e então convidaram-me e fizeram este volume que está escutadíssimo, devia haver uma segunda edição, tenho que falar com eles, porque já muita gente me pediu e gosta muito do livro. Mas pronto, depois outros livros, depende, este Calpedra foi a Câmara Infinita também queria fazer um livro comigo e eu tendo este Calpedra pensado, caiu que nem ginjas, mas normalmente são... o narcisismo das pequenas diferenças, como é que isto aconteceu? Eu, como já tinha o trabalho dos Açores produzido, porque já tinha estado na Galeria Fonseca Macedo nos Açores, em Ponta Delgada,
e ia ser mostrado pela primeira vez em Lisboa no Arquivo Fotográfico, onde já tinha tudo produzido, em molduras, tudo muito, já estava pronto. Eu aproveitei o financiamento, o dinheiro, o apoio que eles tinham para me dar, para fazer o livro. Portanto, aí fui eu que propus, olha, gostava de ter o livro, porque mais uma vez tinha muito mais material do que aquilo que estava exposto em exposição, e eles adoraram a ideia, de facto, e fiz o livro em colaboração com eles, ou seja, pensar o que é que vem primeiro, depois, porque isso é tudo uma linguagem muito interessante, não é? E eu gosto de fazer uma instalação, como gosto de pensar num livro. Pensar num livro é um processo que eu também gosto de ter, eu, como do lado da curadoria, ou do lado de quem está do lado de cá, mas é um processo que eu acho absolutamente apaixonante. É mesmo, e até porque tens uma maneira de ver, não é? Que é sempre, não é? Nós ocidentais fazemos isto, não é? Se fosse no Japão era diferente, ou no Irão, que vem de trás para a frente. Mas a sequência da página também tem uma questão que se prende com a memória visual, quando estás a passar para a segunda, estás a deixar anterior na memória visual. Exatamente, estás a contar uma história. E é muito giro. Assim como quando tens 4 paredes, ou paredes numa ou numa galeria em que são vários nichos, também eu gosto de pensar, se eu estou neste lado, o que é que eu vou ver daquele? E fazer ligações entre imagens, eu acho isso muito importante. Mesmo a escala que tu usas, não é? Sim, claro. Mesmo no livro, pensar... Agora que falaste na escala, já vamos falar da série que está aqui, de 2006. Como é que tu defines os formatos de impressão das fotografias? Os teus formatos não são muito variados, mas há formatos variados. Aliás, há exposições que eu faço com 3 formatos diferentes, há exposições que eu faço só mesmo com o mesmo formato, depois às vezes gosto de fotografias pequenas, outras vezes grandes, varia muito, sinceramente. Eu agora esta última... É uma questão intuitiva, tem a ver com o tipo de imagem, com o tipo de tema ou tópico? Sim, tem a ver com o tipo de imagem. Por exemplo, no Cal Pedra, no Museu Berardo, para mim era importante que os retratos estivessem quase à escala humana. Sim. Porque estava tudo escuro, havia iluminação só para os retratos e, portanto, eu queria mesmo que as pessoas entrassem noutro mundo e num diálogo com a pessoa que estava retratada. Então, essa escala tem a ver com uma relação também do corpo de quem está no espaço de exposição, de quem vê. Exatamente. E às vezes eu penso nas dimensões, porque imagina, de repente eu sei que vou expor em determinado sítio, que às vezes é um risco, porque depois as exposições vão viajando, não é? Mas, sim, a ignorância traz... Por exemplo, o Empty Quarter, que é um trabalho que eu fiz no Dubai, a primeira vez que eu fui convidada para expor este trabalho, olha, estou outra vez a falar do Armando Ribeiro, foi no apartamento do Armando Ribeiro, portanto foi fazer a exposição num apartamento. Então eu literalmente vi a planta do apartamento e fiz o tamanho das imagens e as imagens de acordo com o dito apartamento. E com o espaço disponível. Exatamente. Se bem que fui inteligente, desculpem, eu estava a chamar inteligente a mim própria, mas eu pela primeira vez, e até porque esta exposição eu sabia que ia viajar, fiz 2 tamanhos diferentes para a mesma imagem, que normalmente não faço. Normalmente eu tenho série, é um tamanho, série de 3 e não mudo. Aqui eu fiz 2 tamanhos, série de 5. Porque eu sabia que isto iria viajar para certos sítios em que eu precisaria, se calhar, de escalas maiores. E foi a primeira vez que eu fiz uma coisa destas. Ou seja, desdobraste a série em 2 formatos. Em 2 formatos. E isso já me deu muito jeito, por acaso. Mas lá está, a escala é muito importante. E lá está, eu normalmente não mudo de escala. E tem a ver com a relação do espectador. A última exposição que eu fiz, e que está ainda no Museu de Faro, que é sobre a comunidade cigana algarvia. Eu pela primeira vez imprimi em tecido, porque eu quis criar estendais, como tu vês nos acampamentos, que eles têm estendais de roupa por todo lado. Então eu quis criar estendais, portanto eu imprimi em tecido, que ficou ótimo, eu fiquei maravilhada, e ainda para mais é super fácil de transportar, e são enormes, elas têm 1,30 m por 1 m, agora não sei bem, 40, 60, pronto, são médio formato, mas são grandonas e têm um impacto incrível.
tem um impacto muito, muito forte. Falando nessa comunidade cigana, e agora passando aqui para o projeto 2006, há um fio condutor no teu trabalho que vai passando por lógicas de comunidade, de comunidades, de diversidade, que se foi construindo, não foi considerado de forma intuitiva só. Não. E há muitos trabalhos que eu já os tenho em mente, por exemplo, comunidade cigana. Eu já há muitos anos que vou para esta região do Algarve, Castelmarim, e onde tu vês muitos ciganos a passar de carroça e aquela questão. E eu sempre gostei muito de flamenco, da música, da dança e ciganos. Eu, por exemplo, quando estive na Índia, no Rajastão, estive com ciganos no deserto, portanto, esta questão do cigano sempre foi recorrente, foi-me sempre aparecendo ciganos ao longo das minhas viagens. Mesmo na Sicília, há um retrato que eu tenho de uma cigana na Sicília, por exemplo, está na coleção do Novo Banco, e é um retrato muito antigo meu. Portanto, a questão dos ciganos sempre apareceu muito pontualmente. E quando eu comecei a ir para o Algarve, sempre pensei, um dia tenho que fazer trabalhos sobre eles, porque acho fascinante a questão do nomadismo, deles ainda serem nómadas, e como é que eles vivem à margem, tem o seu lado... Como é que a margem às vezes não quer viver com eles. Exatamente, portanto, esta questão toda que está-se a tornar cada vez mais complexa. Mas eu nunca tinha tido tempo ou maturidade para realmente, porque tu para fazer um trabalho destes tens que ter tempo e tens, ok, agora vou mesmo vou estar com eles, vou entrar dentro, não vais um acampamento, chegas lá, começas a fotografar e vais-te embora. Isso eu não faço nenhum trabalho. Era mais por aí que eu estava a falar, já vamos falar desta cena de 2006, que eu estava a falar desta lógica de comunidades, de identidade, que tu vais prescrutando e que foi construindo um fio, não vou dizer a espinha dorsal do teu trabalho, disso não me atrevo, mas foi construindo um fio condutor que vai passando por diferentes geografias várias, não é? Mas que para todas, como tu disseste bem, fazem sentido, porque esta cena dos ciganos realmente já vem de há muito tempo. Depois de repente comecei a fazer um workshop no Algarve em que os alunos também me viam a trabalhar, e aí comecei a ir aos acampamentos, porque achei, ok, deixa lá então, vou lá e vou... Quando foi Cabo Verde, podias não ter pegado naquele tema, não estar com aquelas pessoas e podias ter estado com outras ou fazer... Era impossível, eu fiquei tão fascinada que foi mesmo tipo, não dá. Sabes, quando tu sentes mesmo tipo... E lá está, e também... Eu, antes disso, já tinha feito um trabalho sobre transgênero prostitutos no Conto Redondo, já tinha estado no Finalmente. É mais antigo, sim. Tenho uma ideia disso, não tão preciso. Já tinha estado. A minha primeira exposição, que eu posso chamar de exposição, foi sobre o Finalmente, portanto, drag queens e esta questão do transformismo. Portanto, lá está, as coisas vão se ligando e vão se juntando. Como os ciganos e os jovens, isto é uma questão, lá está, eu andei com os jovens, tive os jovens de Atenas, depois o Passenger também, de alguma forma, retratei os jovens do Norte da Europa, e de repente sou convidada para fazer mais outra vez, uma residência nos Açores, não é? Que foi um convite tripartido, porque foi o Festival Walk and Talk, o Tremor e a Galeria Fonseca Macedo que me convidaram, portanto foi uma joint venture, e então chego ali e penso, o que é que eu vou fazer? Vou retratar os jovens, porque achava que era muito interessante, porque eu já conhecia os Açores, e aquela ilha em particular ainda tem tradições muito antigas que estão ali cristalizadas, e é uma sociedade ainda muito estratificada, e eu tinha noção disso. Então interessou-me perceber os jovens, e neste caso eram menores de idade, foi a primeira vez que eu fotografei menores de idade, porque eles normalmente quando fazem 18 anos saem da ilha para estudar em Lisboa, ou vão para o estrangeiro, e portanto eu aqui retratei jovens do liceu, não é? Que ainda não estavam em estado de sair da ilha. Exato, ainda não saíram dali, tinham a ilha toda ali dentro deles, não é? E para mim foi muito interessante perceber, mas lá está, por exemplo, em Rabo de Peixe, eu encontrei um grupo enorme de jovens transgênero e eu até quase que resvalei, porque pensei, isto eu tinha vindo do Kelpedra
pá, eu posso fazer não um calpedra, mas um calcalhau. Porque, a sério, aquilo é igual. E é incrível, porque Rabo de Peixe é uma sociedade é super machista, não é? As mulheres, se vão ao mar, estão vestidas, não vão a um café. Por exemplo, eu tentei que as minhas amigas, as pessoas que eu estava a fotografar, fossem a café, não, se uma mulher está num café porque é prostituta. Portanto, há estas coisas todas machistas, mas depois encontrei um grupo enorme de jovens transgênero em Rabo de Peixe. Também um bocado que conseguem estar ali de uma forma quase protegida porque vivem naquele nicho naquela bolha, era isso que eu queria dizer, nessa bolha. Pode segregar por um lado, mas pode que é muito complicado, claro, é muito complicado, mas não deixa de ser interessante, não é? E eu tenho esta veia também de tentar, socióloga, antropológica, que é tentar perceber como é que realmente a sociedade se move e como é que os jovens sentem, e depois arranjar ligações em todo o lado, não é? Porque um cigano não é diferente de um transgénero, e um transgénero é diferente de um árabe na sua essência. Depois, claro que há imensas diferenças em termos sociais, não é? E de expectativas, mas... Vocês falávamos, agora está a falar dos árabes, está aqui a série de Multiquarter. Como é que foi a tua experiência no universo de raiz muçulmana? Não por ser muçulmana, mas por ser um contexto histórico, cultural, social diferente, que está na nossa matriz histórica, mas que hoje em dia é... Sim, até eu já estive em muitos países muçulmanos e como já tinha dito, no Irão, que foi complicado. Mas neste caso foi, lá está, também um projeto de longo curso, foi um convite que uma curadora de lá me fez, que ela veio cá a Lisboa e viu uma exposição minha e gostou imenso e convidou-me assim, olha, gostavas de ir ao Dubai fazer um trabalho? E eu, convida-me que eu vou já amanhã. Tipo, foi assim uma coisa meio louca, e lá fui eu, e estive lá 2 vezes. E de facto esta questão, pronto, o Dubai, não sei se sabes, deves saber, mas eu como estrangeira, eu como estrangeira posso, por exemplo, andar como eu quero, não tenho que andar tapada como no Irão, e posso andar de mini saia ou de calções, tenho essa liberdade. A questão é, eu quando fui para lá, achei que era interessante retratar mesmo os árabes, porque os árabes são muito poucos, aquilo são 4, 5 famílias, que viviam no deserto, e com a questão do petróleo, aquilo de repente, pumba. Só que a maior parte, e tem muitos estrangeiros que vivem lá, que trabalham lá, e que são quase, não devia dizer isto, mas escravos dos árabes, porque aquilo é uma sociedade muito complicada, porque têm muito dinheiro. E a relação, por exemplo, dos árabes para não árabes ou não muçulmanos é muito complicada, então eu, sendo mulher, eles não confiavam em mim, ou, por exemplo, eu tentava cumprimentar um senhor e ele, não te posso tocar, há esta questão, e eu decidi fazer um retrato dos árabes mesmo, inclusivamente da segunda vez até consegui chegar à família real. Se eu não tivesse esta curadora, era impossível fazer o que eu fiz. Se eu fosse para lá sozinha, era impossível. Ela era curadora independente ou estava ligada a independente. Era impossível, mas ela tinha vários contactos, inclusivamente conhecia uma sultana, etc. E, portanto, foi mais rápido eu conseguir, mas eu como mulher, lá está, e como estava a fotografar árabes, eu decidi andar como elas, tipo tapada, não sei, porque tu, lá está, quando tu fazes este tipo de viagens e vais para uma cultura completamente diferente, tu tens que respeitar, ou deves respeitar, então se estás a retratar essas pessoas e vais à casa delas, se tu queres realmente fazer um trabalho sério e ser aceito, tens que... Então eu andava sempre tapada, com o lancinho, exatamente, é um bocado Dupont, mas não me interessa, é tipo, ok, sim, mas é uma questão tipo de, ok, se eu tenho que andar... E foi a única maneira que eu tive, e de facto foi super interessante. Eu não viveria no Dubai, e como mulher e artista, e mesmo estrangeira, trabalhar lá com árabes é muito complicado, mas de facto para mim era tudo muito diferente. Eu quando cheguei lá, apetecia-me fotografar tudo.
E como eu tive muita dificuldade em entrar, comecei também a fotografar de outra maneira, comecei a olhar para os prédios como se fossem pessoas, comecei a procurar o lado surreal, de pormenores, portanto é o primeiro trabalho em que eu não tenho tanto retrato, não foi por acaso, é porque de facto era difícil, mas isso também me deu muito gozo e deu-me também comecei a fotografar também muito paisagem, muitos aspectos, então eu fui pelo lado tipo fora, não é? E olhar pelo lado surreal daquele mundo de fantasia que eles têm, ainda por mais tinha vindo de Cabo Verde, portanto para mim foi assim uma coisa completamente de fora. E de alguma forma depois conseguir entrar em certos nichos, por exemplo, esta imagem que estamos a ver, eu vi estas duas raparigas, perguntei se podia fotografar, elas disseram, não, e isto era um dia especial, porque é raro o tempo estar assim, é raro chover, ou estar este céu, sim, um dia mais tempestuoso. Sim, um dia tempestuoso, que eu de repente acordo, porque a curadora, eu fiquei na casa dela, ela vivia à beira-mar, nesta praia, eu de repente acordo e vejo este tempo, fui logo para a praia e encontrei estas duas miúdas e perguntei a elas, não, nem pensar, e eu disse, então e se for de costas? De costas pode ser. E então lá fui atrás delas, elas estavam ali a passear. Portanto, devias ficar o retrato, fica um género, uma imagem genérica do que é que pode ser uma mulher de costas na... Sim, e que ficou lindíssima e tem imenso. Mas mesmo assim eu não sei se, por exemplo, no Dubai, que eu vou fazer lá uma exposição, se eu posso mostrar esta imagem, porque elas, por exemplo, têm os pés nus. E a cena dos pés... Aqui o que safa, entre aspas, é que a cara delas não está exposta, mas eu tenho outros retratos, e lá está, foram consentidos, mas depois eu nunca consegui entrar muito dentro das casas, porque eu conseguia fazer um retrato, mas depois, ok, acabou, desapareciam. Estás a falar nisso. Há uma experiência humana riquíssima no trabalho que tu desenvolves e no contacto diversificado com culturas muito diferentes e tudo mais. Há um momento penso, por um lado sei, mas por outro lado gostava de ouvir sobre isso. Há questões éticas que tu ponhas a respeito do material que vais acumulando numa viagem, só quando regressas é que porque tu trabalhas, já vamos ainda falar um pouco sobre isso, tu trabalhas com processo analógico. Portanto, como há pouco dizias, tinhas de sair do comboio, ir a um sítio qualquer, mesmo com o digital, que aí não era o analógico que faltava a eletricidade. Exatamente. Quer dizer, quando faltam os meios analógicos para fazer a revelação e tudo mais que tu mandas fazer, inclusive fora de Portugal, há um tempo de intervalo, nem que seja por essa obrigação com os próprios meios com que trabalhas. Esse tempo muitas vezes leva-te a pensar, ou é imediato no momento de tu pensares em posso ou não, ou devo, ou até que ponto é que eu estou a transgredir barreiras e fronteiras com o outro. Ok. Essa parte ética tenho muito bem definida na minha cabeça e eu quando vou fotografar no terreno já levo isso muito bem pensado. Ou seja, eu, por exemplo, não tenho nada contra, mas eu no meu trabalho não fotografo pessoas inconscientes ou por exemplo, evito fotografar crianças, porque acho que as crianças depois não podem dizer sim, eu quero estar numa galeria ou não quero. Portanto, há certas situações que eu não fotografo porque eu gosto de manter essa ética e esse respeito, e lá está, normalmente todas as pessoas que eu retrato sabem que estão a ser retratadas, sabem o que é que eu estou a fazer. Por exemplo, com os ciganos foi difícil, para já eles não gostam de ser fotografados. Difícil mesmo depois eu tive que ir aos vários acampamentos ter autorização do chefe, não é? Do ancião, do mais velho, que me deu autorização, mas mesmo assim depois, dentro dos acampamentos, que são várias, muitas pessoas... hierárquica de autorizações até chegar... Exatamente, e eu sempre perguntei, sempre expliquei, eu passava imenso tempo a explicar, aliás, eu passo muito mais tempo e para mim é um prazer em estar com as pessoas, em falar, em conhecer, do que propriamente a fotografia vem depois. E eu sou incapaz de estar num sítio e de repente desatar a fotografar e ir-me embora e nem falar com a pessoa. Pronto, isto é a minha maneira de fazer, não é? Portanto, esta questão da autorização ou do respeito, não estou a dizer que é com absolutamente todos, eu não sei se eu agora mostrasse esta imagem, estas duas raparigas, mesmo estando de costas,
se elas iriam aceitar ou não, mas eu não posso também estar a pedir a toda a gente, olha, agora vou fazer estas, muitas delas até me deixo de ver ou ter contacto, portanto, mas esta questão ética está sempre, pelo menos acho que está salvaguardada. Que há uma relação com o anónimo, não é? Sim. Que não é identificável. Exatamente, quer dizer, e eu tenho imagens de anónimos também, não é? De coisas mais generalistas. Mas há aqui uma questão que tu perguntas, acho eu, e que é muito importante, e acho que é que ainda me faz gostar de fotografar em analógico, é esta questão de não ver logo o trabalho, e eu muitas vezes... Esse tempo pode dar para a reflexão ética que eu gostava de pôr, é um tempo que o próprio meio que tu persistes, tu e mais alguns, mas ainda persistes em... E é muito importante, porque eu muitas vezes, eu só olho para o trabalho passado 1 mês ou 2. Se eu tiver tempo, eu deixo o trabalho parado. E só passado 1 mês ou 2 é que eu vou olhar para os negativos e ver o que é que eu tenho. E é para os negativos, não estamos a olhar para a relação. E essa parte é muito importante porque cria distanciamento. Aquele distanciamento objetivo porque quando é digital, não é? Depois uma pessoa tem tendência logo a ver, ou às vezes há trabalhos que não há tempo, obviamente. E então temos que ver. E depois é difícil, se bem que eu, por exemplo, no digital, cada vez fotografo menos, porque eu, por exemplo, agora comprei uma máquina médio formato digital porque os rolos estão a deixar de existir, está cada vez mais caro, e então eu investiguei e encontrei uma máquina digital médio formato, não que custe uma fortuna, mas que eu já comprei e experimentei pela primeira vez num trabalho e adorei. E o que é que eu faço com ela? Eu fotografo da mesma maneira que fotografo analógico. Faço muito poucos shots, ou seja, disparos, e tento que sejam mais parecido com o analógico, não olhar logo, e estou a ver se consigo fazer essa transição. Guardas o cartão com as imagens na gaveta em vez de... Exatamente, estou a tentar, deixa ver o que é que vai dar, mas eu gostei imenso, eu fiz um trabalho agora no final do ano para o Jornal do Fundão, também eles convidaram uma série de artistas para durante 5 dias retratarem aquela região da Serra da Estrela, Fundão, e então fui 5 dias para lá e usei pela primeira vez esta minha nova máquina. E há resultados que são diferentes nas imagens. Não sei, eu gostei muito, lá está. Aqui no analógico tu tens o grão, eu não sei depois eu ainda não imprimi estas imagens em grande para ver, mas de facto a definição é incrível, as cores, eu estou muito agradada mesmo. Pela maneira como ela se comportou. Agora, não sei se depois ampliado a questão do grão e mesmo a atitude, porque eu acho que o que é diferente entre o digital e o analógico é a atitude, não é? Porque por exemplo, a minha máquina analógica, um rolo, que é caríssimo, faz 12 imagens. Portanto, se eu tenho 12 imagens... Um cartão faz 200. Não sei quantas, exatamente. Portanto, 12 imagens, tu tens que pensar muito bem antes de fotografar. O digital... não precisas muito de pensar, não é? Vais imediato, uma certa imediatez E então a atitude é diferente, podes não... E eu gosto de pensar em imagem, gosto de construir. Então o que eu estou a tentar agora nesta máquina... És mais seletiva, ou seja, penso mais... A priori há uma lógica de seleção e de escolha, porque o que está disponível é menos. Sim, é. Só que o que eu estou agora a tentar fazer... Por mais que tenhas 5, 6, 7 rolos, não tens um cartão que tem capacidade para ter 500 imagens, por exemplo. Mas agora é olhar para esse lado, por exemplo, e se calhar tirar partido disso. Não estou a dizer desatar a disparar, porque não é isso, mas é tentar usar com o digital a mesma fórmula que eu faço com o analógico, pensar mais, fotografar menos, porque o analógico tem uma vantagem enorme que é, por exemplo, estas novas máquinas, à noite, vão buscar luz onde não existe. Não existe, exatamente. Sim. Então eu vou conseguir ter, se calhar, situações noturnas, por exemplo, que eu poderia ter tido nos ciganos, se bem que eu lá não podia ficar até muito, muito tarde, porque depois havia cães selvagens, aquilo era um bocado complicado, mas eu se calhar se tivesse tido esta máquina, teria feito lá está, seria outra cena, mas conseguiria fazer certas situações noturnas que uma analógica não me permite tanto. Eu acho fantástico o título desta From Earth to Eternity. É por causa de uma música do Nick Cave. Yeah. Yeah. Make-up. Essa é a Suzy.
à sua casa. A Ana Moura, a fadista, comprou-me esta imagem e tem lá na sua sala, e às vezes aparece no Instagram ela a cantar ou a tocar com a minha imagem, fico toda orgulhosa. Estes aqui são os meus trabalhos mais recentes, afrodescendentes, e o Faroeste. Faroeste. Bom, isto é quase um pequeno tour, não só pelo teu trabalho, como por uma série de locais e de questões. Eu acho que podíamos abrir um pouco a nossa conversa, que já passou um pouco de uma hora, que eu achei curtíssima. Podemos chegar aqui mais curtíssima. Entretanto, a quem nos está a ver ou a quem está a assistir aqui, se há alguma questão, assim eu tenho o domínio de perceber alguma questão que seja posta, e que eu acho que é uma oportunidade que a Pauliana Valente Pimentel está aqui, um nome corrigido, já ficou gravado no início mal, portanto ficas com 2 nomes. Exatamente. E a Vela também fica com 2 nomes. Exatamente. Mas acho que pronto, é uma oportunidade para quem está para por uma questão. Quer dizer, a mim não tem interesse neste momento, mas à Pauliana eu acho que quem tiver, sim, olhamos para a câmara e alguém faz uma pergunta. Eles estão em silêncio porque querem, não é? Eles é que tiram o silêncio, não é? Sim. Ok. Estão em silêncio porque eu pedi, agora estão em silêncio porque querem. Ok. Eu tenho uma questão. Na prática és artista e usas a fotografia, mas quando fazes as fotografias, quando pensas numa série ou num tema que queres explorar, vais um bocado à descoberta para perceber o que é que vais conseguir, não é? A minha questão tem a ver com essa prática também ligada à fotografia. Tu, quando vais procurar, fotografar essas situações, pensas numa exposição, pensas em objetos, ou pensas mais nas imagens e essas imagens até poderem estar no livro? Ou seja, como é que isso te satisfaz, em termos de como artista, se pensas no trabalho artístico, percebes? Porque depois, quando escolhes as fotografias, também has de escolher a escala, por aí fora. Sim. Isto tem sempre a ver, se cá, com pontos de chegada já definidos, em termos daquilo que tu vais... Assim, quando eu me proponho a fazer um projeto, isso é muito pensado, há um estudo prévio, não é? E, por exemplo, imagina, quando eu soube que ia fazer, quando eu decido fazer, por exemplo, os jovens na ilha de São Miguel, comecei a investigar não só filmes, como livros, li livros, muitos livros, ou voltei a ler. Por exemplo, lembro-me de um filme que foi essencial para mim, do Joaquim Pinto, que eu soube que era sobre o rabo de peixe, e pedi-lhe o filme para ver, e foi absolutamente essencial, que foi através desse filme que eu percebi que havia lá umas festas religiosas, que são as despensas, onde os homens tocam castanholas, os pescadores, e dançam, que eu achei fascinante. E essas festas foi absolutamente essencial no meu trabalho, porque é nessas festas que eles abrem as portas de sua casa, cozinham para toda a gente, e então eu consegui entrar dentro das casas deles, eles começaram a habituar-se a ver-me, e foi assim que eu consegui entrar dentro dessa comunidade. E, portanto, há sempre um estudo prévio de história, e que não vem só do falar com pessoas, acho que ver filmes, ouvir música, etc, etc. E, portanto, esse estudo é muito... Agora, eu depois, quando parto realmente para o terreno, a coisa é muito orgânica e vai sendo construída com as próprias pessoas, porque normalmente faço retratos de pessoas também, não é? Não faço um projeto só de natureza, nunca fiz. E, portanto, está sempre ligado, pode haver natureza, mas está sempre ligado às relações que eu faço.
E, portanto, depois essa questão é muito orgânica, umas coisas vão puxando para as outras, e eu nunca vou para um trabalho a pensar, isto, a não ser que seja um trabalho de fotojornalismo, que isso é outra coisa, mas este tipo de trabalho, estamos a falar de exposições, eu nunca penso à partida quantas imagens vão ser, eu nunca sei, mas o teu trabalho vai ter quantas imagens? Não faço a mínima ideia. Vai ser que também, não faço a mínima ideia, sei que normalmente eu uso a mesma película sempre, trabalho sempre com as mesmas pessoas em pós-produção, portanto eu sei como é que vai ser a minha imagem, a estética, há uma estética muito marcada. O formato negativo, desculpa, o formato negativo marca... O formato, o tipo negativo, a maneira como eu fotografo também ao longo dos anos tem vindo a tornar-se mais consistente, não é? Tipo, não é que eu, de repente não faça uma coisa diferente, mas há ali uma consistência, há uma maneira de fotografar que é muito minha, que já consigo ver isso ao fim destes anos todos. Mas depois é tudo, vai-se construindo e lá está, e depois há trabalhos que ficam parados à espera que aconteça alguma coisa, há outros que já são para uma determinada coisa, é muito orgânico e eu nunca sei se vou conseguir fazer um livro, ou seja, eu não fotografo mais porque quero fazer um livro, depende do trabalho, o que é que vai dar. Como é que o trabalho se desenvolve, provavelmente. Sim, mesmo o vídeo, por exemplo, que eu tinha no Museu Berardo, que estava em conjunto com as imagens do Calpedra, eu fiz este vídeo por acaso, porque de repente fui parar a um forte, todo destruído, elas estavam-se a vestir e eu, para quebrar o gelo, tinha a minha máquina digital, pus a filmar e decidi, olha, vamos fazer um catwalk. E fiz só um take, e depois quando voltei a Lisboa e olhei para aquele vídeo e pensei, isto tem que fazer absolutamente parte do trabalho. Mas na altura não pensei, aliás, se eu na altura tivesse pensado, tinha feito mais que um take, tinha ficado ali a tarde toda a fazer o vídeo. Mas pronto, não, há coisas que são assim, pronto. Agora, eu também sei muito bem que e também dou aulas, não é? E da maneira como eu construo os meus trabalhos, que no fundo eu gosto de contar uma história, eu sei que se estou num sítio é importante mostrar o sítio, não é ter só retratos, é bom também às vezes ter só objetos ou paisagens, porque para contares uma história tens de ter um pouco de tudo. Não estou a dizer que não posso fazer uma exposição só com retratos, e faço, mas é importante também teres outras possibilidades, e portanto eu já sabendo isso também procuro isso. Mas a investigação vem muito do antes, não é? Mesmo, por exemplo, eu investigo outros fotógrafos que já tenham fotografado sobre, por exemplo, quando fui para o Dubai, eu estive a ver a nível internacional quem é que tinha trabalhado sobre o Dubai, que tipo de trabalhos tinham feito, porque também não é fixe estares a repetir uma coisa, não é que o facto, imagina, de querer muito fazer uma coisa, já foi feita, não faço. Mas acho que é importante nós, como artistas, sabermos o que é que já foi feito, não é? Para não cairmos na mesma cena, tipo, eu no Dubai não queria fazer o que já tinha sido feito, queria fazer uma coisa muito minha própria, mas que não se repetisse com outra coisa, e portanto, eu acho que é muito importante, e se calhar mais uma vez vem da minha veia cientista, acho que é importante investigar, perceber o que é que se está a fazer, antes de... Eu acho que, para além da tua formação de base científica, eu acho que essa matriz é sempre importante. Sim. Mesmo noutras áreas da criação artística que não sejam a fotografia, ou que não sejam o artista a usar a fotografia, mas que levam a tentar compreender melhor o contexto onde está ou o contexto para onde vai. Exatamente. Depois, claro que eu parto para o terreno e sou super orgânica e emocional, e tudo é possível. Não fico tipo atada, não, eu tenho que fazer assim, então não vou. Não, sou completamente aberta e às vezes surgem coisas que não estou à espera e que vêm mesmo do acaso. E depois vem um lado, lá está, da exposição, não sei o quê, que eu conto muito também com curadores e com outras pessoas. Eu, por exemplo, essa opinião, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, não é de muita gente, mas gosto de ouvir a opinião de outros fotógrafos. Por exemplo, o António Júlio Duarte tem um trabalho que não tem nada a ver com o meu, ele foi do meu coletivo, da Câmara Foto,
E eu habituei-me, porque ele é professor, eu adoro a maneira dele interpretar e de pensar, é uma pessoa que eu muitas vezes vou mostrar o meu trabalho, porque eu preciso depois de um outro olhar, de alguém que me diga, não, vai por aqui, porque um trabalho pode ir por muitos lados, não é? Muitos caminhos. E, portanto, eu gosto muito também de ouvir a opinião de outras pessoas e de pensadores, porque depois há o papel do curador e do pensador que consegue olhar para um grupo de imagens e ver de outra maneira, porque nós estamos muito agarradas ao nosso trabalho, então é muito difícil sair dali. Essa partilha e cumplicidade entre artistas que usam o mesmo meio é muito. Eu tenho muito isso, eu gosto, e eu aprendi isso por ter pertencido a um coletivo em que de facto nós tínhamos que mostrar um trabalho, mostrarmos o trabalho uns dos outros e ouvir opiniões, e às vezes opiniões chatas. Eu sempre gostei disso. Aliás, eu aprendi fotografia com workshops também, e agora também os reproduzo, mas eu aprendi a fotografar e fotografia com workshops que fui fazer com fotógrafos internacionais que eu gostava do trabalho. Eu fiz um workshop, um dos meus primeiros workshops foi com a Amy Arbus, a filha da Diane Arbus, e que aprendi imenso e que ainda hoje faço coisas que eu sei que vieram desse workshop, e que eram workshops de 10 dias. E é engraçado que isto eram workshops que é de um tipo italiano, que é o Carlo Roberti, que tem o TPW, que é Toscany Photographic Workshop, e anos mais tarde ele convida-me para ser professora aqui em Lisboa. E eu fiquei super inchada, vocês imaginam, não é? Eu aprendi ali e de repente já sou considerada tipo, ok, uma fotógrafa possível para ensinar outros fotógrafos. E este workshop paga-se uma fortuna e então de repente já sou professora neste workshop. E eu acho que se aprende imenso com o outro, com os outros, a ver, fazer. Eu sou muito apologista, lá está, das residências, dos workshops, porque os trabalhos são sempre diferentes. Eu posso, lá está, por exemplo, Cáucaso, eu fui com a Sandra Rocha, que também era fotógrafa da Câmara Foto, fomos as duas fazer a mesma viagem, estivemos sempre juntas, ok, às vezes uma tarde ou outra andávamos cada uma para o seu lado. O nosso trabalho é completamente diferente mas eu aprendi imenso com ela, acredito que ela tenha aprendido comigo, e eu aprendi muito a ver outros fotógrafos fazerem. E eu acho que isso é muito importante, a partilha. E quem diz fotógrafos, eu adoro, eu, por exemplo, eu quando vou viajar para cidades, o que eu gosto mesmo de ver é pintura, não é fotografia. Isto eu sou sincera, eu adoro ver pintura, adoro ir a museus, e acho que de alguma forma, às vezes as pessoas olham para certas imagens minhas e dizem, isto faz-me lembrar a pintura tal ou aquele... Porque eu acho que eu fui beber desde pequena muito a cena da pintura e eu acho que depois isso também influencia a minha maneira de fotografar. Há algumas imagens tuas que remetem para um imaginário e para uma... A cena da composição. Uma memória visual da pintura, sim. E eu sei que tenho muito isso. E lá está, e por isso é que eu também acho que é muito importante ver diferentes tipos de artes, escultura, noção do espaço. Acho que é muito importante e não nos podemos fechar só na nossa casa, no nosso cantinho. Temos que aprender uns com os outros. Bom, e aqui já nesta conversa já aprendemos alguma coisa que eu acho que é. Muito bem, não sei se mais alguém tem alguma questão de quem está presente e de quem está, não ausente, mas aqui em ecrã. Olha, boa noite, vou eu falar. Boa noite a todos aí na Rama. Boa noite, Pauliana. Gosto muito do trabalho da Pauliana, ela já sabe, sou uma seguidora dela. E aproveito aqui para fazer uma pergunta de uma coisa que achei curiosa. Tu disseste que no trabalho que fizeste dos ciganos, que eu ainda não vi, que uma das imagens ou algumas imagens foram impressas em tecido. E é curioso porque tu não és uma fotógrafa que saia muito do universo do formato da fotografia. Do papel, assim. Sim. E eu gostava de saber se para ti isso é um caminho que ainda vais explorar ou que pretendes vir a explorar. Ok. Então, neste projeto dos ciganos eu fiz tudo em tecido, porque lá está, eu nem tinha pensado nisto antes. Eu, quando estava a fazer o trabalho e via sempre os tendais que eles têm por todo o lado, de repente foi isso, surgiu-me na cabeça, e por que não imprimir estas imagens em tecido e criar uns tendais?
E pronto, e fiz experiências em vários tecidos, porque de facto eu sou muito preocupada com a qualidade, com a cor, etc. E fiquei maravilhada com o resultado, que aliás espero que has de conseguir ver. Aliás, esta exposição vai viajar por muito sítio, e não só o tecido permite fazer impressões maiores, a qualidade é incrível, e depois esta questão também de poderes transportar facilmente para todo o lado, porque aquilo é um pano, não é? Não tem peso. Pronto, mas eu não fiz por causa disso. A questão é que neste trabalho fazia-me sentido criar estendais. Há bocado foi referido quando se falou dessa série. E agora não sei se vou repetir. Neste caso fez-me sentido. Eu adorei o resultado. Agora se vou voltar a fazer, não faço a mínima ideia. Não sei. Tá bom, beijinho, obrigada. Beijinho. Obrigado. Muito bem. Se não houver mais questões, nós vamos ter questões para falar a seguir, penso. Muito obrigado por terem assistido. Obrigada que esteve também aqui connosco e até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada.